Para fazer o nosso molde de gesso, eu vou precisar de duas placas. Aqui eu tenho uma placa medindo 4 milímetros. O ideal é que ela meça 5 milímetros, mas como eu não achei, eu comprei essa daqui de 4 milímetros. Ela mede 40 centímetros por 60 centímetros e eu paguei R$ 3 nessa placa aqui. Eu também vou precisar de outra placa medindo 10 milímetros. Como eu não achei a placa, eu acabei comprando esse tatame medindo 50 centímetros por 50 centímetros. E aí eu paguei nele R$ 9. Só que eu paguei R$ 9 porque ele é tatame. Se eu tivesse conseguido achar a placa, eu acho que estaria até mais barato. Agora, para começar, eu vou precisar definir o tamanho que eu quero a minha placa. A minha vai medir 30 centímetros por 30 centímetros. Então, eu vou precisar de uma régua, vou precisar de um esquadro. Se você não tiver esses esquadros de construção, pode ser essa régua aqui. Porque normalmente as placas de EVA, elas não vêm no esquadro, aí você precisa deixar no esquadro. Eu vou fazer as marcações e já volto para mostrar. Aqui eu já fiz as marcações, só que como a minha placa é escura, não dá pra ver, tá? Então, pra cortar, vou mostrar pra vocês o jeito que se corta. Pega a faca, você pode dar uma esquentada na ponta, e aí você passa várias vezes. Eu acho até melhor assim com a faca do que com o estilete. O estilete, ele não consegue cortar o EVA porque ele é muito grosso. Eu achei bastante difícil de cortar com ele. Então, pra agilizar aqui, eu já cortei, ó, já tirei minha placa. Já tá bem cortadinha. E agora eu vou pegar a minha segunda placa aqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer as marcações medindo 30 centímetros por 30 centímetros. Vou cortar e não dá para esquecer de deixar também no esquadro essa placa, tá? Com a segunda placa já cortada e bem enquadrada, eu vou pegar a placa branca, que é a mais fina, e vou marcar a metade dela. Então, seria 15 centímetros. Vou fazer essa marcação de todos os lados. E depois eu vou unir os pontos em forma de cruz. Já tá pronto aqui, eu já fiz. E agora eu vou pegar um pedaço de papel medindo 15 centímetros por 15 centímetros, que seria uma parte dessas aqui que eu dividi, tá? Então, um papel medindo 15 por 15. Eu peguei aqui um pedaço de papel qualquer, só para usar como molde mesmo. E antes de começar, vou fazer um risco bem aqui, unindo as duas pontas aqui. Vou unir esses riscos que eu fiz aqui, desse jeito aqui, para facilitar o corte que eu vou fazer. E vou mostrar para vocês como que eu vou cortar o molde. Eu vou fazer um corte imitando uma pétala, desse jeito aqui. Eu vou cortar até o risco. Quando eu chegar aqui no meio, no risco, eu vou dobrar aqui. E aí, eu vou continuar o meu corte, tá? Para que meu corte saia igualzinho dos dois lados, para que não fique torto. Esse é o melhor jeito que eu achei para fazer esse molde. E aí, o meu molde vai ficar desse jeito aqui, imitando uma pétala, ó. Depois disso, é só pegar o meu molde, vir aqui na minha placa. E aí, eu vou colocar desse jeito aqui e vou passar aqui a marcação com caneta nas 4 partes. Então, eu já passei as marcações aqui para minha placa. Eu posso fazer dois jeitos. Ou eu posso cortar cada pedaço desse aqui e recortar a pétala, ou eu deixo as pétalas todas juntas, tá? Em vez de chegar até aqui no meio, eu vou deixar um pedacinho aqui no meio para segurar as pétalas, que é onde eu não quero que entre o gesso. Então, eu vou fazer desse jeito assim. Se você quiser, pode estar cortando pétalas individuais e depois estar colando. Vai ficar desse jeito aqui, como eu falei, ó, ele vai ficar unido pela partezinha aqui no meio. É melhor você estar cortando desse jeito, porque vai sobrar os pedaços, e aí você pode estar fazendo uma segunda placa, tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó, você pode estar colocando aqui, você vai colar desse jeito aqui para fazer, essa aqui que eu fiz, ela vai ficar para dentro, tá, a flor. Essa outra aqui, se você fizer com essas outras partes, a flor ela vai se sobressair, vai ficar bem bonita também. É um outro modelo para você estar usando para fazer placas diferentes. Então, você vai colar desse jeito aqui. E a flor também vai ficar bem bonita, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu tenho até uma foto de como vai ficar usando essa que eu tô, esse recorte aqui. Vai ficar desse jeito, ó, com a flor se sobressaindo. Essa que eu tô fazendo,
aí a flor vai ficar para dentro. Agora eu vou usar a cola. Eu comprei uma cola aqui. Essa cola aqui, cola instantânea, paguei R$ 6,75 nessa cola. Ela diz que cola tudo, então eu vou colar na minha placa usando ela. Já volto para mostrar. Já colei aqui. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês que eu fiz aqui na minha placa. Eu não deixei a ponta da pétala encostando bem aqui na forma, porque eu quero que a flor ela apareça um pouco mais, tá? Ela vai se sobressair um pouquinho mais depois que eu fizer o gesso. Mas se você quiser, pode encostar bem a pétala no canto, tá? Não tem problema nenhum. O resto do EVA que sobrou, aquele de 10 milímetros, eu vou usar para fazer as bordas da nossa placa aqui, que é a parte que vai ser colada aqui do lado. Então, eu vou cortar com a altura de 2,5 centímetros aqui a minha placa. E vou colar ela dos 4 lados, que vai ser colado desse lado, desse, daquele e daquele ali. Já volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu já cortei, ó, 2,5 centímetros, porque vai ser colado aqui do lado. A minha placa aqui tem 1 centímetro, essa aqui 4 milímetros, e aí o resto que sobrar aqui vai ser onde vai ficar o gesso, por isso que tem que medir 2,5 centímetros. Eu colei a primeira parte aqui. Para colar o segundo pedaço, é bom você não cortar todos eles, tá? Porque esse pedaço tem que ser um pouco maior que esse outro que eu já colei. Porque ele tem que pegar a minha peça, mais o pedaço do EVA aqui que eu colei aqui, e o outro pedaço que eu vou colar do outro lado, tá? Então, corta alguns pedaços um pouco maior, que fica até melhor para não tá jogando fora o material. Olha, eu até colei aqui, deixei os pedaços sobressaindo aqui, porque não vai interferir em nada. Então, a minha placa já tá aqui, ó, ela tá pronta já. Uma coisa que eu indico também pra vocês é tá colocando a placa sobre a luz, pra ver se não ficou nenhum buraquinho, tá? Se ficar, você cola bem. Então, em questão de custo, essa minha placa aqui, eu gastei R$ 3,00 e usei metade. Essa outra eu gastei R$ 9,00 na placa, mais R$ 6,75 na cola, que eu usei metade da cola só. Então, eu gastei R$ 18,75 e ainda me sobrou bastante material. Sobrou a cola e sobrou o EVA de 4 milímetros. Então, foi esse que foi o meu custo para estar fazendo a minha placa, e ainda vai sobrar para mim fazer outras placas. Eu vou mostrar para vocês uma placa aqui que eu já fiz, que já está pronta de EVA, para vocês verem o resultado que fica e como fica bem bonita. Então, essa daqui é a placa que eu já fiz. Eu acabei de tirar da forma, ela ainda está um pouco úmida, tem que deixar secar. Mas o modelo é esse daqui. Se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like, que ajuda bastante, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações, porque aqui tem bastante vídeos bem fáceis como esse.